الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Prezados irmãos, respeitadas irmãs, depois de ter enviado saudações ao nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, para a sua família, para os seus companheiros, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, sexta-feira. Iremos falar acerca de uma passagem que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no 15º capítulo do Corão. Há uma passagem, há um capítulo que Allah subhanahu wa ta'ala, neste capítulo que nós vamos falar hoje, é um capítulo cheio, repleto de lições para nós, de orientações para nós. Allah subhanahu wa ta'ala, quando traz alguma história anterior de povos passados, o objetivo é lição, porque em cada passagem que Allah subhanahu wa ta'ala menciona de povos anteriores, o objetivo é nós tirarmos lição daquelas passagens. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, quando Allah subhanahu wa ta'ala, depois de falar, relatar a passagem de Yusuf alaihi salam, profeta José, no fim Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, que nestas narrativas há lição para aqueles que são sensatos, para aqueles que são inteligentes, aqueles que ponderam. Vão ver a história de Yusuf alayhi salam, profeta José, de início ao fim, e podemos tirar muitas lições. Há livros que foram feitos, foram escritos, onde só falam das lições da passagem de Yusuf alayhi salam. Portanto, nestas narrativas que Allah subhanahu wa ta'ala traz perante nós, nós devemos estar atentos e aprendermos, não cairmos nos erros dos outros. Esta é a razão de Allah subhanahu wa ta'ala trazer. Não são contos de pessoas passadas somente, não são fábulas, não são contos imaginários, pelo contrário, são realidades, algo que aconteceu. Então, nesta Suratul Kahf, sura que nós, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, incentivou-nos a recitar nas sextas-feiras. Aquela pessoa que recita o Suratul Kahf, os versículos de Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala irá proteger aquela pessoa dos testes de Dajjal, não é? Então, uma coisa que ficamos a saber agora, que é muito benéfico recitar o Suratul Kahf nas sextas-feiras. Então, vamos tentar implementar isso. Se ainda não estamos a recitar a Suratul Kahf sextas-feiras, vamos fazer uma meta, que todas as sextas-feiras eu tenho que recitar a Suratul Kahf. Proteção de todo tipo de fitna, testes, incluindo do teste do fitna do Dajjal, o falso profeta que está por vir. Então, esta sura é tão lindo, meus irmãos, cheio de lições para o nosso benefício, que Allah subhanahu wa ta'ala deu o nome desta sura, Suratul Kahf, o sura da caverna. Agora, o que tem esta sura? O sura tem várias passagens ao longo do sura. A primeira passagem que Allah subhanahu wa ta'ala relata para nós é acerca das pessoas da caverna, Ashabul Kahf, os 7 jovens da caverna.
Vamos entender com muita atenção, meus irmãos. Primeiro, a razão da revelação desta sura para o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Os descrentes de Meca, aqueles que não acreditavam na profecia do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, foram ter com os judeus. Os judeus eram as pessoas das escrituras anteriores. Eles tinham conhecimento ou alguma informação das escrituras anteriores. Então, eles queriam testar a veracidade da profecia do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Foram ter com os judeus, os padres judeus, e perguntaram para eles: olha, diga-nos algo para nós testarmos se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é verdadeiro ou falso. Diga-nos algumas perguntas que nós podemos fazer para o Muhammad. Eles não acreditavam. Para o nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, para testarmos a veracidade da sua mensagem. Então, aqueles padres judeus, os rabinos, o que é que disseram? Disse que tudo bem, vocês vão perguntar, vão testar Muhammad sallallahu alaihi wasallam com 3 perguntas. A primeira pergunta, pergunta ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca daqueles jovens que adormeceram na caverna. Vejam, são fatos, acontecimentos muito antes da vinda do Islã. Os comentadores do Corão até divergem. Quando é que aconteceu esta passagem? Alguns dizem que esta passagem ocorreu no tempo do profeta Isa alaihi salam. Estes jovens eram seguidores da religião de Isa alaihi salam. Outros comentadores do Corão dizem que não. Eles dizem que estes jovens eram seguidores do profeta Musa alaihi salam, Moisés. Por isso é que eles foram perguntar a um judeu, porque eles estariam melhor informados acerca deles do que os outros. Está? Então, vejam, 3 perguntas que aquele judeu deu para eles. Olha, vão testar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A primeira, acerca dos jovens da caverna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não sabia acerca desta situação, não tinha informação acerca disto. A segunda pergunta, acerca do rei, um rei muito poderoso, que teve influência tanto no Ocidente como no Oriente, Zulqarnain. Allah subhanahu wa ta'ala menciona também acerca disto, acerca da passagem de Zulqarnain, deste rei, mais para o fim desta sura. E a terceira pergunta que eles disseram, vai perguntar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é acerca do ruh, acerca da alma. 3 questões, vejam só. Se cada um de nós for questionado acerca disto agora, o que vamos falar? Se a pessoa não leu, não está informada, então ele vai dizer o quê? Pá, eu não sei, mas são perguntas muito difíceis mesmo. Não tenho como responder. Foram ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Voltaram, os descrentes de Meca foram ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e perguntaram ao nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam: se você é verdadeiro, então diga-nos acerca, ou diga-nos, dá-nos a resposta dessas 3 questões que nós temos: acerca dos jovens da caverna, acerca do rei poderoso e acerca da alma. Então foi quando mais tarde Allah subhanahu wa ta'ala revelou estes versículos para o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, vejam só, o que tem de tanto importante assim, de tão importante assim, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou esta história no Corão. A importância é tanta, as lições são tantas, nós é que devemos tentar tirar essas lições. Quem eram esses jovens? Estes jovens, o Corão, quando relata passagens, não entra em muitos detalhes desnecessários. O Corão vai direto para o assunto. Não é um livro como os outros.
quando estão a contar uma história, alongam aquilo tanto, não é? É tão longo que a pessoa fica perdida no meio. Já não sabe se está no início ou está no fim. Já não sabe onde é que a pessoa está. Mas o Corão vai direto ao assunto. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Estes jovens, quem eram? Vamos ouvir com atenção. Eles se eram seguidores do profeta Isa, Jesus, ou se eram profeta Musa, de onde é que eles, qual era o seu local, onde é que era a sua cidade, o nome deste rei, o nome da caverna, onde é que está esta caverna. O Corão não entrou nesses detalhes desnecessários. Por isso é que todo lado onde a gente vai, se alguém for para a Jordânia, há de ver lá, existe uma caverna também, dos 7 companheiros. Se for para a Turquia, também há de ver lá. Se for para outra cidade, também há de ouvir. Então, é difícil dizer com precisão que este é o lugar. Mas, porque isso não nos interessa, esses fatores. Nós o que queremos é a lição. Qual é a lição? Qual é a mensagem que Allah quer fazer chegar para nós? Então, vejam só. Eles, na sua cidade, havia um dia, vejam a beleza do Corão, wallahi, meus irmãos. As pessoas às vezes procuram defeitos no Corão, dizendo que não, é um livro antigo, está desatualizado para os nossos tempos. Mas wallahi, meus irmãos, a cada aya do Corão, cada versículo do Corão, aquilo é aplicável para nós nos nossos dias de hoje. E será aplicável também até o dia de Qiyamah. Então vejam só, tentando entender o tempo que ocorreu esta passagem. Vamos tentar aceitar que é de tempo de Isa a.s. ou de tempo de Musa a.s., que é ainda mais longe de nós o tempo. Mas mesmo assim essa passagem toca e orienta a nós nos nossos dias de hoje. Eles eram um grupo de jovens da sua cidade. Naquela cidade havia um rei opressor que não aceitavam que as pessoas adorassem Allah subhanahu wa ta'ala somente. Tanto na religião católica, cristã, como na religião judia, as pessoas inicialmente adoravam somente um Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Depois, mais tarde, é que apareceu o shirk, a atribuição de parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, naquela cidade havia um rei, e este rei era idólatra. Ele obrigava todos a seguirem a sua crença. Aquele que não seguisse a sua crença, ele matava aquelas pessoas. Então, aqueles jovens um dia saíram para fora da cidade com os seus pais. Havia um dia específico no ano, onde esses jovens, assim como os habitantes da cidade, iam fazer sacrifícios para os ídolos, degolar animais para os ídolos, adorar ídolos, prostrar para os ídolos e tantas outras ações erradas e outros pecados naquele dia. Então, quando eles saíram da cidade com os seus pais, vem em alguns comentários que eles eram filhos de líderes daquela comunidade. Quando eles chegaram lá com os seus pais, cada um deles começou a ter este pressentimento ou este sentimento no seu coração, que isto é errado, nós não podemos fazer isso. Mas como eles podiam desafiar o rei? Então, cada um, por sua iniciativa, sem informar o outro, começou a abandonar aquele local. Abandonaram, todos eles, um por um, individualmente. E Allah subhanahu wa ta'ala juntou a eles num outro sítio, todos eles. E dali, cada um começou a abrir aquilo que tinha no seu coração. Isso não está correto. As pessoas da nossa cidade estão a adorar ídolos, estão a prostrar para os ídolos. Ídolos são criaturas, são estátuas feitas por seres humanos. Como é que esses ídolos podem beneficiar a nós? Como é que esses ídolos podem prejudicar a nós? Cada um deles começou a abrir aquilo que estava no seu íntimo. E eles decidiram
procurar refúgio na caverna, fugindo deste rei. Vejam só, eles fugiram para proteger a sua crença, aquela unicidade de Allah, Tawhid, que nós não podemos adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles saíram da sua cidade, daquele ajuntamento, e foram procurar abrigo na caverna. Então, quando eles chegaram na caverna, Allah subhanahu wa ta'ala fez-lhes adormecer. Vejam só, Allah deu-lhes um sono. Este sono também era um milagre da parte de Allah. Um sono profundo de 309 anos. Vejam, eles adormeceram por quantos anos? 309 anos lunares. E o seu dormir também era algo milagroso. Quando o sol nascesse, apanhava eles de um lado, e quando o sol se punha também apanhava o seu corpo do outro lado. Allah subhanahu wa ta'ala fazia o seu corpo movimentar para um lado, tanto como para nascer como para poente. E Allah subhanahu wa ta'ala também revela uma particularidade deles. Quando eles estavam a dormir, alguns comentadores dizem que os seus olhos estavam abertos. Por isso Allah diz: "Law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Se alguém visse a eles naquela condição, imaginem cada um de nós ver alguém a dormir, a movimentar-se de um lado para o outro, mas num sono profundo e com os seus olhos, com as suas vistas abertas. Allah diz o quê? Se alguém de vós visse a eles naquele momento, naquela situação, então a pessoa estaria cheia de medo e iria fugir deles. Já pensaram um pouco ver alguém a dormir com os olhos abertos, mas num sono profundo, abanando eles também não acordam? Cada um pode assustar também, não é? Então foi isso que Allah subhanahu wa ta'ala relatou acerca deles. Eles adormeceram por 309 anos. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala fez-lhes acordar outra vez. Vejam o que isso mostra para nós. Quando eles acordaram, para eles, alguns começaram a conversar entre eles: olha, quanto tempo nós dormimos? Alguns começaram a dizer: uma parte só do dia, um dia só, uma porção do dia. Vejam, para eles, dormiram quantos anos? 309 anos. Mas eles próprios não sabiam que dormiam tanto assim. Allah preservou os seus corpos na totalidade, os seus membros, os seus músculos, os seus ossos, tudo. E quando eles acordaram, eles nem deram-se conta que passaram 309 anos. E vejam, nisso, eles decidiram que, olha, uma pessoa de nós é melhor sair, estamos com fome, queremos algum alimento, para ir para a cidade, leva essas moedas e vão comprar lá alguma coisa para nós alimentar. Mas cuidado, ninguém deve vos apanhar, por causa do rei. Vejam, eles nem sabiam. Aquele jovem, um deles saiu, foi à cidade, foi comprar algum alimento para eles. Quando ele vai lá, as pessoas começaram a estranhar a eles logo. Mas esta roupa dele, não é? Vamos imaginar se alguém vestir a roupa que os nossos pais vestiam nos anos 70, hoje. Recordam-se daquelas calças, né? Aquelas camisas também, com umas golas assim um pouco compridas aqui, não é? Alguns ainda talvez guardaram algumas peças, os mais velhos. Não sei, tu Faruq? Já não tem. Então, vejam só. As pessoas começaram a estranhar a eles logo. Olha, mas esses indivíduos de onde estão a aparecer? Roupas, este homem tem uma roupa que é muito antiga. E quando ele tirou a moeda também, ele logo notou, aquela moeda é muito antiga também, já está fora de uso, fora de circulação. Então foi ali que ele começou a contar, disse: não, nós somos aqueles jovens. E aquela cidade sabia da história dos jovens. Esta história ainda estava a andar, que não, há muitos anos atrás, havia alguns jovens aqui que fugiram do rei e tudo mais. E eles puderam confirmar e ver essas pessoas. Vejam,
Uma lição que nós tiramos daqui é que, mesmo essa nossa vida mundana que nós temos aqui, podemos viver muitos anos aqui, mas quando formos para o Akhira, para nós vai ser algo muito insignificante. Nós vamos também pensar a mesma coisa, que só passamos aqui um dia ou parte de um dia só. Esta história prova a nós isso, que o Akhira, a vida futura, é real, é verdadeira e é eterna, não acaba. Esta nossa vida, por mais que pareça longa, um dia terá o seu fim. Allah o que diz? وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. A vida futura é melhor e é eterna, não acaba. Então vejam, esta foi a mensagem desta passagem que Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos chegar. Estes jovens abandonaram tudo para preservar o quê? Abandonaram a sua posição. Eles eram filhos dos líderes. Provavelmente, num futuro próximo, eles seriam os líderes daquela cidade. Eles abandonaram aquilo tudo. Abandonaram a posição. Abandonaram os bens. Tudo por quê? Por causa desta razão. Allah diz o quê no Coran? Ibra liulil albab. Se nós ponderarmos, o Coran tem lição para aqueles que são sensatos. Aqueles que ponderam um pouco. Eles ponderaram. E Allah subhanahu wa ta'ala protegeu a eles. Eles saíram da sua cidade para proteger a sua fé, meus irmãos. Vejam, antigamente os povos anteriores protegiam a sua fé estando pronto para sacrificar a sua vida. E hoje nós vendemos a nossa fé gratuitamente. Ninguém está a obrigar a nós para desobedecer a Allah. Não há nenhum rei que está a nos oprimir. Alhamdulillah, isto é um favor de Allah. Mas mesmo assim, nós não seguimos orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, assim como esses jovens abandonaram aquele dia errado de desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, nós também devemos tirar essa lição. Estamos prestes a terminar o ano. E no fim do ano, aquele que é muslim, aquele que não é muslim, comporta-se de uma forma muito estranha. Ele vai a esses ajuntamentos para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. O que Allah recomenda a nós? Protejam a vossa fé. Não se misturem onde há desobediência de Allah. Afastem-se de tudo onde há desobediência de Allah. Esta é a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala transmite para nós. Esta é a mensagem que nós retiramos deste sura, deste capítulo do Coran. Nós só falamos ainda de uma história só, que é a história de Ashab al-Kahf. Existem várias outras histórias nessa sura, cheias de lições para nós. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, tudo que é desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos afastar. Um muslim tem sua identidade. Ele não é como os outros. Ele tem sua orientação. O Coran é nossa orientação. Imaginem desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estarmos num ajuntamento de desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ninguém distingue a nós, onde ninguém diferencia a nós dos outros, e alguém morrer naquele ajuntamento, na'udhu billah. Alguém perder a vida naquele ajuntamento, onde só há desobediência de Allah, álcool, zina, adultério, e nós estamos lá como crentes, não é? A nossa situação, wallahi, meus irmãos, é muito admirável. Nós acreditamos numa parte, outra parte nós descremos. Alguém até estava a dizer há dias, disse, Maulana, isso às vezes nós sabemos esta ação, Allah proibiu, né? Mas às vezes a gente faz, depois Allah vai perdoar a nós. Que garantia você tem do perdão? Qual é a garantia que você tem que Allah vai perdoar a si? Ou que você vai viver para obter o perdão de Allah? Qual é a garantia que você tem? Não temos garantias, meus irmãos. Minhas irmãs, minhas mães, eu estou a falar com uma dor no coração. Se nós passarmos este dia de fim do ano em nossas casas, sentados, dormirmos antes de meia-noite, o que é que vamos perder?
O que é que a gente vai perder? Digam. Não vamos perder nada. Pelo contrário, protegemos a nossa fé. Protegemos o nosso imã. É isso que a gente está a passar para os nossos filhos, para as nossas gerações que estão por vir, que esses dias não são nossos. O muçulmano é muito admirável, é isso que eu estava a dizer. Ele, Eid al-Fitr, ele está no Eid al-Fitr. Eid al-Adha, ele está no Eid al-Adha. Chega a outras festas dos outros povos, ele também quer estar lá. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já nos orientou que as nossas festas são duas. Os nossos dias sagrados são dois de comemoração. Não temos outros. Então o que é que se passa conosco? O que sou eu como crente? Qual é a minha identidade? O que é que agrada a Allah? O que é que agrada ao nosso Rasul sallallahu alaihi wasallam? Isso é minha identidade. Portanto, meus irmãos, esta é a mensagem que eu queria passar hoje. É muito importante. Não vamos nos comportar como os outros. Não vamos entrar nas comemorações dos outros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Aquela pessoa que assimilar-se a um povo na sua cultura, na sua comemoração, então esta pessoa será ressuscitada com este mesmo grupo de pessoas, fará parte deste mesmo povo. Este é o princípio simples, meus irmãos. Wallahi, meus irmãos, o Islã é lindo. Quanto desperdício não há? Quantas pessoas estão a passar a fome? Nossos vizinhos estão com fome. Mas nós não temos coragem de dizer que bem, eu vou comprar um saco de farinha para o meu vizinho, ele está a passar fome. Mas você tem coragem de gastar milhões para passar este dia na desobediência de Allah. Você tem coragem de fazer isso? Portanto, meus irmãos, termino pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós não passemos este fim do ano na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos passar na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.